No novo programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, tema importantíssimo para a época atual, né? Crise gigantesca chegando. Olha aí. Crise gigantesca chegando. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicologia Hospitalar e Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é. Será que está chegando uma crise financeira gigantesca no mundo? Olha aí. Quem fez esse alerta foi simplesmente o maior investidor do mundo, Warren Buffett. Não apenas fez o alerta, como tomou já algumas medidas para evitar incorrer nessa crise. Esta crise atingirá principalmente os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Então, vamos lembrar que os Estados Unidos têm uma dívida de 34 trilhões de dólares e a dívida será até o fim deste ano de 35 trilhões de dólares. É o que o governo deve. Uma dívida impagável, evidentemente. Mas o que Warren Buffett, o maior investidor do mundo, disse? Então ele fez algumas entrevistas recentemente e tomou algumas medidas recentemente, antevendo uma crise na economia mundial. Ele disse que temos uma inflação. Inflação é quando os preços sobem, tá? Internacional aumentando muito, principalmente nos Estados Unidos, Europa e Japão. Então, os preços subindo, as pessoas, enquanto têm dinheiro, vão pagando. O valor das maiores empresas do mundo está diminuindo significativamente. Então, nas bolsas de valores, essas grandes empresas, essas gigantes internacionais, estão com seus valores diminuindo. Temos uma queda das bolsas de valores no mundo inteiro. Tivemos, na segunda-feira dessa semana, uma queda muito grande, muito significativa, inclusive, mas a queda não terminará por aqui. Nos Estados Unidos, criou-se muito menos empregos do que se esperava. Então, quando eles divulgaram o índice de novos empregos, houve um susto no mundo inteiro, porque não se esperava por isso. Se esperava que houvesse muito mais empregos, muito mais pessoas empregadas. Então, o que Warren Buffett fez? Ele deu essa recomendação, deu outras recomendações, o maior investidor do mundo, e ele vendeu quase que metade de sua participação na empresa Apple. Então ele tinha metade da participação na empresa Apple e vendeu essa metade. E pôs o dinheiro na própria empresa. O que está acontecendo? Quando um grande investidor como esse faz esse tipo de movimentação, todo mundo fica de alerta. E mais ainda se ele avisa, se ele fala, olha, estamos com todos esses indícios da vinda de uma crise econômica internacional. O Bitcoin caiu. Bom, e aí? Mas vamos entender essa questão também em termos de geopolítica, né? O que provavelmente acontecerá nos vários países. Antes, vamos apenas seguir uma recomendação de Warren Buffett. Mas o que podemos fazer nessa crise gigantesca que está chegando? O que nós podemos fazer? E aí ele deu uma orientação que ele mesmo seguiu, né? Porque ele tirou
o seu investimento da Apple, vocês sabem que empresa gigantesca estamos falando, e colocou na sua própria empresa. Então a recomendação dele foi a seguinte: o próprio Warren Buffett aconselhou nesse momento o seguinte: invista em si mesmo, invista no seu potencial, invista no seu trabalho, invista no seu desenvolvimento. É o melhor investimento que podemos fazer. Então, cada um de nós investir no desenvolvimento, estudo, trabalho, naquilo que nós estamos nos desenvolvendo em todas as nossas possibilidades, em todos os nossos próprios recursos. Agora, o que acontecerá então na economia do mundo? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco de geopolítica, né? A economia na geopolítica mundial. Em termos internacionais, o grupo que pode ser chamado trilateral, por que é chamado de trilateral? Porque é Estados Unidos, Europa e Japão. Por isso é chamado de trilateral. Estão em queda. Então isso visivelmente na Bolsa de Valores, por exemplo, o Japão há 17 anos não aumentava a sua taxa de juros e recentemente aumentou 2 vezes. Então, algo muito diferente está acontecendo. Algo muito diferente está acontecendo. Então, Estados Unidos, Europa e Japão estão em queda. Então, este grupo, que também podemos chamar de OTAN, G7, por aí. O grupo chamado BRICS 10 está em ascensão. Então, enquanto o grupo que podemos chamar de OTAN, G7 ou trilateral está em queda livre, e isso em números, na Bolsa de Valores, no valor das empresas, em tudo eles estão em franca derrocada, o grupo chamado BRICS 10 está em ascensão. Vamos lembrar que o acrônimo BRICS significa a reunião dos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse S final vem de South Africa, ok? E nesse grupo BRICS atualmente, né, no BRICS 10, há mais membros. Então, que são Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Irã. Mas esse grupo desenvolverá a sua própria moeda. Então, este grupo que está em ascensão já percebe a queda livre da economia desse grupo da OTAN, economia norte-americana, com essa dívida impagável, economia europeia, que é muito dependente da economia norte-americana, economia japonesa, que é muito dependente da economia norte-americana. Então, esses países estão em derrocada. Então, o grupo BRICS 10 já está com um projeto muito adiantado de desenvolver a sua própria moeda. E será uma moeda que terá algum lastro-ouro. O percentual é muito difícil de prever, mas algum lastro-ouro. Diferente da moeda norte-americana, que não tem lastro nenhum. Então vamos lembrar, o presidente Nixon fez uma declaração que o lastro do dólar não seria mais o lastro-ouro, porque chegou uma época que os países estavam querendo trocar dólar em ouro. Então, o que o Nixon fez? Não, o lastro não é mais o ouro. O lastro é a pujança da nossa indústria, a pujança da nossa economia. Só que agora, com uma economia em declínio e com uma indústria que migrou para a Ásia, não tem mais pujança lá. Então, o dólar está em derrocada. E as moedas ligadas, especialmente ao dólar, estão em derrocada. Então, esse grupo se reuniu, o BRICS 10, e tem um planejamento de fazer a sua própria moeda. Com este planejamento, pretende escapar da derrocada do G7, OTAN ou trilateral, como você preferir chamar,
que é uma derrocada que já está visível. Antes era uma previsão que até muitas pessoas riam, né? Ô André, você está louco? Imagina, Estados Unidos em decadência, imagina, Europa, imagina, você não enxerga o Brasil, aquela coisa toda. E está em grande decadência e agora já com todos esses indícios que eu acabei de falar, demonstrando, né, que está em grande derrocada. André, mas teve uma pequena recuperação. Teve, mas vai continuar essa queda livre. Então, o grupo BRICS 10 está desenvolvendo, nesse momento, a sua própria moeda, mas será uma moeda de troca. Então, é o seguinte, então, as moedas nacionais não deixarão de existir, o yuan, o rublo, o real, não deixarão de existir. Mas haverá uma moeda única de troca. Então, para fazer as várias transações internacionais, então haverá essa moeda única de troca. E esta poderá ser uma solução em meio à crise mundial. Veja bem, quando a crise bate a porta, então se pense em soluções. É a melhor solução? Talvez não, mas é uma solução a curto prazo, a curto e médio prazo. E que poderá, então, segurar um pouco as economias dos países BRICS. Não dos países ligados aos Estados Unidos, especialmente, a economia norte-americana. Então, dos países BRICS poderá segurar um pouco. O quanto segurará, vai dar muito certo, tudo é muito imprevisível. Mas pelo menos podemos entender que segurará, sim, um pouco dessa crise mundial que já está dando os seus sinais óbvios, evidentes. Basta ver a queda da bolsa, basta ver a queda do valor das empresas, basta ver que os Estados Unidos não emprega mais pessoas, tanto quanto eles empregavam no passado. Basta ver tudo isso. Mas e cada um de nós? Como podemos agir diante dessa crise que já chegou e é uma crise internacional? Então os países BRICS estão procurando saídas alternativas, enquanto pegou de cheio Estados Unidos, Europa e Japão. Entendo que Warren Buffett estava certo em seu conselho. Então, cada um de nós, independentemente, individualmente, etc., podemos investir no nosso potencial. Cada um de nós pode investir no seu próprio potencial. Então, invista em estudos, invista no seu desenvolvimento, invista no seu potencial. Aí sim nós podemos ter uma carreira, um desenvolvimento interessante. Mas como? André, mas como? Com muito equilíbrio. Essa é uma palavra-chave na atualidade. Né? Em meio a uma sociedade... Meu último programa de quarta-feira eu falei da sociedade bipolar. É uma sociedade extremista, que vê bem absoluto de um lado, mal absoluto do outro. Então é uma sociedade muito extremada, que não tem um equilíbrio para as várias pessoas, para as várias posições, inclusive políticas. E acha que o lado que ela defende é 100% bom e o lado oposto é 100% mal. Isso é uma bobagem. O lado que ela defende provavelmente tem muita coisa boa que ela reconhece, é claro, por isso ela está desse lado. Mas o outro lado também tem muita coisa boa. O lado que ela defende também tem seus problemas. E o outro lado também tem seus problemas, claro. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, essa visão nuançada das coisas. A pessoa boa não é 100% boa, ela talvez seja 60%, 70%, 80% boa, mas tem maldade de 40%, 30%, 20%, por exemplo. E a pessoa má não é 100% má, ela vai ser 60%, 70%, 80% má, mas tem uma bondade de 40%, 30%, 20%, é tudo assim, uma mescla,
Nenhum ser humano é 100% bom, nem 100% mal. Então nós temos que agir dessa forma. E os líderes mundiais que nós temos não são 100% bons, nem de um lado nem do outro. Mas também não são 100% maus, nem de um lado nem do outro. Então nós temos que ter uma visão mais equilibrada, não só em termos políticos, não só em termos econômicos, mas no dia a dia, com relação às várias pessoas. Porque aí nós conseguimos dialogar com as pessoas. Só assim o mundo conseguirá ter diplomacia. Quando o Jimmy Carter, antigo presidente norte-americano, fez as reuniões em Camp David, ele teve que colocar na mesma mesa de negociação árabes e judeus. Líderes árabes, líderes judeus. E isso é fácil? Ele está lidando com pessoas 100% boas dos dois lados, 100% más dos dois lados? Não. Está lidando com essa mescla. E é uma reunião tensa? Claro que é, mas ele teve sucesso. De certa forma, por um período, vamos dizer assim, não foi algo definitivo. Por um período teve um relativo sucesso, né? Mas foi muito difícil. Então a gente só consegue ter diplomacia, dialogar com os dois lados, ver, né, o que tem de bom, o que tem de ruim em cada lado, se a gente tem esse equilíbrio. Senão a gente fica radical, senão a gente fica bipolar e vive nesse radicalismo todo que não leva a nada. Então nós precisamos ter essa visão, claro, se eu estou de um lado é porque eu entendo que ele tem muita coisa boa, mas eu também tenho que ter o meu lado crítico. Opa, mas também isso aqui está errado. E se eu estou do outro lado, estou dando exemplo na política, se eu estou do outro lado, também, olha, eu estou desse outro lado porque eu acho que tem muita coisa boa. Mas opa, também tem umas coisas erradas aqui que eu tenho que admitir, percebe? Então tem esse equilíbrio. Ver o que tem de certo, ver o que tem de errado, ter esse discernimento, né? Isso que traz um equilíbrio. Mas não é só na parte política, mas é na parte econômica também. Quer dizer, o que eu vou fazer da minha vida econômica? Muito equilíbrio. Não dê um passo maior do que a perna. Não invista o dinheiro que você não tem, aí vou fazer empréstimo porque vai... Esquece isso, para com isso. Ah, vou fazer um empréstimo porque nesse investimento talvez eu ganhe XY. Esquece isso. Para você esse dinheiro é fundamental. Se você perder, você está estrepado ou estrepada. Vai com calma. Faz o que dá. Muito equilíbrio nessa parte financeira. Senão, um passo errado estrepa com a vida financeira, não é? Então, muito equilíbrio. Não arrisque o que pode lhe fazer falta. Então muitas pessoas, não, olha aqui, se eu colocar aqui, se eu fizer isso, se eu fizer essa empresa e tal, e coloca o dinheiro que não tem, empresta e fica devendo para banco. Gente, cuidado com isso. Não, para eu mostrar para as pessoas que eu sou muito bom, eu vou comprar um carro e eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer Cuidado com isso, cuidado. Tenha muito equilíbrio. Senão você se estrepa. E quem se estrepa é você. Aí você fica ouvindo alguns conselhos assim, não, faz um empréstimo. Cuidado. Não faz bobagem. Não vai se estrepar na vida. Então, na parte econômica também, muito equilíbrio. Vê bem o que você está investindo. Não tome ações precipitadas. Não faça nada precipitado. Vai observando, né? Vai agindo conforme as coisas vão acontecendo. Isso para os investidores sabem disso, mas isso em termos gerais, na vida. Veja as circunstâncias, haja de acordo com as circunstâncias. Sempre observe novas oportunidades. Sim, mas dá para eu fazer isso? Eu tenho o dinheiro para isso? Eu tenho as condições para isso? É bom? Questione, não entra num barco de gaiato, né? de farra, assim, pela euforia, não vai, cuidado. Vai sim, mas com cuidado, naquilo que realmente é sólido, naquilo que realmente vai fazer bem para você. Então, oportunidades reais que se apresentam na vida. Deixe diante de si um leque aberto de possibilidades.
Então abra a mente para as várias possibilidades, mas o que eu estou falando não é só possibilidades econômicas, possibilidades de vida, de desenvolvimento, de estudo. Deixe um leque aberto de possibilidades. Mas siga uma delas se ela tiver uma base sólida. Tá bom, eu vou seguir porque eu estou vendo aqui uma série de fatores que me levam a seguir esse lado. Não assim na louca, porque você um dia acordou e achou que... Não é na louca. É com muito equilíbrio, é com muita base. Então, estamos num momento que você precisa ter muito equilíbrio em todas as áreas, política, econômica, social, tudo, financeira, tudo. Agora, aí a pergunta que nos interessa. O que tem mais lastro e mais base sólida? O que tem mais lastro, mais base sólida? Sabe o que é? Cada um de nós. O que tem mais lastro? Você mesmo. Confie mais em você. Confie mais no seu potencial. Desenvolva mais o seu potencial. Acredite em você e invista em você. No seu potencial. Mas não na louca. Nem na arrogância, nem na mania, nem na euforia, nem na depressão. Porque na euforia a gente faz muita besteira. Na euforia você quer comprar um carro, você não tem dinheiro, você vai lá e compra. Cuidado. Na euforia você quer começar um relacionamento sem pensar direito. Cuidado. Então na euforia a gente faz muita coisa louca, muita coisa errada. E na depressão a gente fica parado e não faz nada. Não confia em si, não dá um passo. Então não é nem no extremo, nem no outro. Não é na bipolaridade, mas é num ponto intermediário de equilíbrio. Aí sim você consegue realizar muita coisa, você consegue se desenvolver, sempre com muito equilíbrio. Não na euforia e nem na depressão. Não apenas no sentido financeiro, mas em todos os sentidos. Então, mas André, isso que você está falando é válido para o sentido financeiro? Apenas não. Em todos os sentidos, em questão de relacionamentos, em questão de conversas, em questão de socialização, em questão de amizades, em questão de família, em todas as questões importantes da sua vida, até na questão de saúde. Se você tiver mais equilíbrio, você tem mais saúde. Como? Mais equilíbrio, menos estresse. Sabemos que hoje o estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Menos estresse, mais saúde. Então, é muito importante que você descubra que o equilíbrio é importante em todas as áreas, na saúde. E quando eu falo saúde, não é só saúde física. Todo mundo acha que saúde é saúde física. A Organização Mundial da Saúde já falou, saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito. Isso está no texto lá da Organização Mundial da Saúde. Então não é só corpo, não é só mente, mas é a parte mais expandida do nosso ser, que é o espírito. Então o que é o espírito? A parte mais expandida do nosso ser. Acredite em 3 coisas. Primeiro, na inteligência suprema, que as religiões chamam de Deus. Segundo, na vida. E terceiro, em si mesmo. Acredite nesses 3. E aí vai dar tudo certo para você. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Neste novo tempo, no novo programa O Divã de André Kepp. Uma excelente semana para você, até a semana que vem.